Então, primeiro ela criou a Barbie em 1959, já em 61 ela criou o Ken, inspirado no filho. Porém, quando o Ken foi lançado, né, foi um alvoroço muito grande, porque inicialmente ele foi lançado para ser parceiro da Barbie, né, namorado da Barbie. Então, como ele veio assim, de uma forma mais afeminada, isso causou sim um burburinho na época. E a Barbie foi criada, acho que isso é muito importante dizer, num cenário de pós-guerra. Então, assim, onde estava começando a essa questão assim do consumismo, essa questão do capitalismo, estava começando a ganhar força, toda essa questão social, esse movimento. E claro que, infelizmente, né, a Barbie vem contribuir de uma forma, como é que eu falo? De uma forma positiva nesse sentido, do consumismo, né, de incentivar o consumismo e tal, mas isso também a gente vai falar mais para frente, das problemáticas e do impacto cultural. Então, uma outra informação aqui importante, né, é que os filhos da Ruth, eles não gostavam, assim, de serem associados com os bonecos, que depois que eles explodiram, assim, vendiam milhões de bonecas por ano, eles começaram a ficar famosos, começaram a todo mundo prestar atenção na vida deles e fazer as comparações. E isso até durante um bom período afastou a Bárbara, né, da mãe. Ela se afastou da mãe. Ela disse até que a mãe começou a se dedicar demais à boneca e tipo, se esqueceu dela. E o Ken também, né, ele falou que sofreu muito bullying na escola. Na época, ele não trouxe dessa forma como bullying, né? É um termo mais que a gente utiliza mais. Mas antes ele falava que as pessoas mexiam muito com ele na escola. Ele também já faleceu. Não me lembro a data do falecimento dele, mas ele também faleceu. A Bárbara, que é viva ainda. E ela faz uma participação especial no filme, pelo que eu vi. E eu gostaria de dizer que eu acho que é uma informação importante, né? A gente está trazendo essa temática da Barbie, mas eu não assisti o filme da Barbie. Você assistiu, Lore? Não, eu também fiquei sabendo recentemente desse filme, depois dos comentários. Isso. Então eu ainda não assisti o filme. Tenho a curiosidade de assistir, mas é mais sobre o tema mesmo, que eu achei interessante estar buscando aí uma conversa e uma reflexão acerca do artigo que a Lauren fez. Eu acho que é isso. Depois eu vou trazer as problemáticas baseadas aí nas informações que a Lauren foi apresentando no artigo e vamos falando um pouquinho do impacto, né, cultural, que aí envolve as crianças, envolve as bonecas, envolve o É, conceito social. eu vi que as crianças não podem, né? Não, tem a censura para crianças, é a partir de qual idade a classificação? Exatamente. O filme foi lançado, o marketing do filme todo foi feito para mulheres adultas. O público-alvo é de 25 a 35 anos. Porém, a classificação do filme é de 12 anos de idade. Porque Entendi. ele levanta, assim, Uhum, parece muitas polêmicas com relação à sexualidade mesmo, né? Mas uhum. o trailer do filme, a Barbie, ela vai para o mundo real, né? Ela sai do mundo imaginário e vai para o mundo real, enfrentar alguns problemas reais, e aí tem uns pontos de discussões interessantes. Eu vou descobrir Entendi. depois. Eu acho que é por isso mesmo, né? Porque a geração que foi mais tocada e influenciada pela Barbie não é a geração das crianças de hoje, né? Assim, talvez um pouco de forma diferente, né? Até porque hoje em dia eles estão entendendo que é preciso colocar Barbies de todos os tipos, né? Assim, não tão magra, morena, deficiente, né? Assim, então, de todos os tipos, para englobar e criar identificação em diferentes mulheres, né? Mas a Barbie que realmente criou esse processo aí identificatório mais forte, né?
foi, eu acredito, os anos 70, 80, 90. Né? Assim, essa geração aí ficou mais influenciada por esse boom, né? Dessa boneca, né? E alguns fatos curiosos, né, Cris, assim, porque é isso, né? Antes as meninas brincavam com bonecas que eram bebês, que eram crianças, né? E muito lógico, assim, porque é uma brincadeira de ser mãe, né? Então, a boneca era a representação ali, né? Então, a menina se identificava com a mãe dela e por isso um bebezinho de boneca, né? Uma boneca bebê, né? Que ideia é essa da Ruth, né? Assim, de criar uma boneca com um corpo que é sensual, né? Que tem seios, que tem um corpo violão, né? Que é uma mulher adulta, né? Foi muito ousado da parte dela, né? Criar uma boneca e aí ela se inspirou, né? Numa boneca alemã que se chamava Lili. E uma boneca que foi criada por um homem, quase como se fosse assim, para satisfazer as fantasias sexuais, né? Então era um objeto de sex shop, por exemplo, né? Então era um objeto fetiche, né? Então ele cria essa Suzy, né? Essa Lily, inspirado, né, em mulheres de filmes pornográficos, né? Sim. E é, então a Ruth tem acesso a essa boneca, né? Mas olha que transição, né? Olha que virada que ela faz, porque ela transforma uma boneca que a princípio tinha esse apelo sexual em alguma coisa que cai no gosto das crianças, das meninas, né? Então, tem aí, e isso por si só já tem um efeito, né? Assim, cultural, né? Verdade. E um fato interessante que você falou aí da Suzy, né? O Aham. Ken foi casado com uma mulher chamada Suzy, o Ken da vida real, né? E tiveram dois filhos. Ah, Bem curioso, é, assim. E ele é também descobriram que ele também era homossexual. isso que eu ia dizer. Eu falei, pois é, eu tinha pesquisado que ele tinha essa coisa, né, da homossexualidade. Embora, eu não sei se quando o boneco foi criado, ele tinha uma questão feminina, né? Eu acho que foi por acaso, porque como o foco era a Barbie, né? Uhum. E ali, né? Então, assim, nos anos 60 começou um movimento muito forte, né? Do feminismo, né? Então, o movimento hippie também, os anos 60 e 70. Então, um movimento libertário, né? Então, como a Barbie tinha essa coisa de poderosa, né? É natural que o Ken ficasse em segundo plano, vamos dizer assim, né? E aí a leitura que se pode fazer é assim, que ele era afeminado, né? Assim, não sei, eu acho que a gente precisa tentar pensar, né? Eu acho que tem os dois lados, porque, né? E é isso até que eu falei assim, vamos conversar lá na live, né? Você coloca assim, sai do lugar de homem, né? Eu acho até interessante esse movimento que a Barbie faz, né? Porque assim, que é um lugar de homem, né? Assim, que lugar é esse que ele teria supostamente que ocupar? Que bom que ele não ocupa um lugar dominador, né? Assim, ou de uma virilidade muito tóxica, né? Agora, isso faz com que ele caia num lugar de apagamento também, né? Que é uma crítica também a algumas vertentes do movimento feminista, né? Assim, essa é uma crítica que a gente pode fazer para algumas vertentes, né? Que para exaltar o feminino não precisa de ser uma anulação do homem, né? Enfim, ou uma ridicularização, né? No artigo, eu faço um contraponto com a arte da Marielle Clayton,
que também é americana, na verdade ele é canadense, e faz essas fotografias assim da Barbie em situações muito, ela fala assim, o lado obscuro, né, da Barbie, o lado obscuro de uma mulher assim que a gente poderia dizer que seria louca, né, assim, que seria tirânica. Então talvez, né, e até apareceu um comentário lá na minha publicação, assim, a menina disse assim, a gente não sabe se ela ama ou odeia a Barbie, né? E eu acho que os Uhum. dois, né, é uma relação de amor e ódio, porque ela traz essa mensagem que a Barbie passa, mas assim, tão radicalizada e uma caricatura assim dessa Barbie que tem todo o poder e que escraviza o Ken, e que ridiculariza, e que infantiliza, né, assim, e que faz dele um objeto sexual, mas ao mesmo tempo uma Barbie totalmente desequilibrada, né? Então é isso, né? Então, e aí ela traz esse Ken muito zero à esquerda, vamos dizer assim, né? Que seria uma das vertentes que a gente pode pensar dessa influência da Barbie, né? Uhum. E quando eu trouxe assim essa questão do Kim afeminado, foi uma crítica dos conservadores da época, Ah, porque ele veio com uma versão, né, usando brincos brilhantes e uma ah, jaqueta roxa muito colorida, muito uhum, chamativa, assim. Então, para a época, uhum, né, e uma outra questão também que a gente não pode deixar passar em branco é a questão da castração, que ele vem sem o pênis. E eles uhum, ficaram muito incomodados com isso. Mas colocaram uhum, porque para ter um boneco de menina. Só que aí, quando a gente vai nesse movimento de tentar colocar um volume para poder, ah, vamos dizer assim, agradar o público, e eles também são contra. Eles eram contra o Ken do jeito que era, mas também eram contra de colocar alguma coisa, porque era um boneco de menina. Então, uhum. aí gerou toda essa questão, assim, de dizer que ele era afeminado, mas também, de outra forma, também recusar, Sim, de dar o falo para ele, né, Lore? Né? uhum, Uma sim, questão analítica, mas que eu achei interessante, sabe? A muito. questão que tu trouxe para os conservadores da época, né? E ela ali tentando meio de campo para não desagradar o público. E a Barbie também, né? A Barbie não tem a fissura, vamos dizer assim, né? Da vagina, né? A abertura da vagina. Então, que a gente poderia dizer, talvez, como a castração, como esse furo, né? Vamos dizer assim. Então, a questão fálica não tá, né? Bom, a questão fálica eu não sei, porque a Barbie tem um poder, né? Mas a questão sexual ali, né? Ela fica velada, né? Embora ela tá ali, né? Então, olha, né? Ela tirou a boneca de um lugar que já é sexual, né? Então, não é por acaso essa polêmica, né? Assim, ai, cadê o homem? Que lugar é esse? Não tem o pênis, né? Tem o pênis. Ah, se tem, então que isso, que absurdo, vai dar isso para uma criança, né? Assim, olha que dilema, né? Que no campo do sexual, né, que gera essa polêmica toda, né? Exato. Eu acho que esse lado da Barbie é muito interessante, assim, sabe? Ela provocou um rebuliço, assim, nesse puritanismo, nesse conservadorismo, assim, né? Ela trouxe alguma coisa da mulher em um outro lugar, né? Só que eu acho que dá uma volta e retorna para um lugar, se não o mesmo, muito parecido, né? Porque é uma mulher que a gente não tem essa impressão de que ela tá bem com ela mesma, né? Porque uma mulher bom, aqui a gente está transformando a boneca numa mulher, né? Assim, mas se a gente fosse, né, fazer esse movimento, seria uma mulher que troca de roupa
500 vezes, né? Que tem não sei quantos mil artefatos, né? Para ser bonita, famosa, cheia de amigos, tem a piscina, tem a limusine, e tem o guarda-roupa, e tem não sei o quê, e faz compras, né? Assim, e aí isso que você disse, né, Cris, assim, do consumismo. Tem as Então, múltiplas profissões, como se pudesse fazer tudo o que quisesse, né? Esse jargão, esse exatamente. Então, uma mulher que parece estar sempre procurando agradar o outro. Se a gente pudesse fazer uma leitura, assim, né? Ela está num movimento incessante de ter para ser alguma coisa, né? Se a gente fizesse uma análise, assim, uma leitura disso. Então, é uma infinidade de objetos, de maquiagens, de cabelos, de vestimenta e de profissões, inclusive, né? Ela circula entre não sei quantas profissões, né? Assim, então, é um poder que, na verdade, é muito mascarado, né? Que tem essa artificialidade que diz bem, né? Dessa cultura e talvez até desse desejo da Ruth, vamos dizer assim, né? De ao invés de filhos, que ela tivesse bonecos, né? Assim, que ela pudesse manipular da maneira que ela sonha ser, né? Então, talvez esse desejo dessa mulher, ele tenha se transmitido para uma geração inteira, né? Porque o que que faz uma menina querer uma Barbie? Porque se antes era um bebezinho que ela queria para ser a mãe do bebezinho, né, de boneca, o que que faz ela querer a Barbie? É ela querer se identificar e ser uma mulher assim, um dia, vamos dizer assim, né? Então, a casa da Barbie, os filhos da Barbie, né? Assim, não é mais a criança que brinca com os filhinhos supostos, né? Assim, aí ela faz uma espécie de metonímia, assim, agora ela é a Barbie e a Barbie tem os filhos, né? Assim, ela vive numa mansão maravilhosa, ela tem uma piscina, ela tem então, é como se a criança ela estivesse sendo adulta ali através da Barbie, né? Então, já é uma fantasia, uma projeção assim muito mais elaborada e consumista, assim, né? Que já entra nessa metonímia do desejo, que é agora eu quero, né? Bom, eu fui muito marcado por isso, assim, aí você tinha a salinha, aí você queria a cozinha, aí você queria a casa de 3 andares, depois era o sofá, então é infinito também, né? Cada dia aparecia um brinquedo diferente. Então, assim como a Barbie também, ela tinha muitas coisas, as crianças, enquanto identificadas a isso, queriam muitas coisas também, né? E, sobretudo, queriam ser como a Barbie, né? Então, esse foi o grande prejuízo, assim, porque uma boneca que, se existisse na vida real, seria completamente deformada, né? Com uma cintura que não sustentaria um corpo em pé. Né? Então, é, né? Coisa loira, né? é uma figura humana, mas que não é humana. Exato. Porque são Uhum. padrões idealizados inalcançáveis. Inalcançáveis, Uhum. Exatamente. que não é natural. Uhum. Essa Uhum. mulher guia alta, com a cintura, igual você falou, extremamente fina, né? E toda assim, uniforme, né? De um lado e do outro. Então, assim, E é algo sobretudo, e sobretudo ser feliz, né? A Barbie tá sempre com aquele sorrisinho, né? E sempre muito arrumada, né? Então você não vê, por exemplo, a Barbie mais velha, você não vê a Barbie velha. Agora sim, né? Mas antigamente era só jovem, linda, sorridente, cheia de objetos, né? Assim. rica. Rica, exatamente, rica e o quem me parece, né, o marido, vamos dizer assim, né, ele é mais um acessório dela, né, não tem um lugar principal na vida dela, o lugar principal na vida dela é a troca de objetos, né, tenho a impressão que as roupas dela são mais importantes do que o casamento, talvez, assim, né. E tem uma outra teoria que o pessoal fala que houve uma leva das bonecas, digamos assim,
das histórias, que sempre tem uma história, a Barbie Malibu, a Barbie isso, a Barbie aquilo, que a Barbie e o Ken, eles não vão com noivo e noiva, né? Isso Ah, veio acontecer olha só. depois. Isso veio pra frente, Uhum. não vem como noivo e noiva. Eles vêm assim, na verdade, criaram uma outra Barbie noiva com o marido e a Barbie e o Ken foram como padrinhos. Ah, olha só. É, mas olha, percebe assim, porque assim, a gente está fazendo uma crítica, mas eu acho interessante também, né? Porque se fosse uma boneca ali que tivesse casada com filhos também, acho que também não seria interessante, né? Porque reproduziria um modelo que já era um modelo instituído, né? Assim, então, claro, talvez isso não foi exatamente calculado pela criadora da Barbie, né? Talvez foi uma coisa muito mais inconsciente dela também, e de uma época, né? Eu acho que refletiu uma época também disso, da coisa da libertação, do empoderamento feminino, mas entrou num campo assim, o que é o empoderamento feminino? Né? E é uma pergunta que é muito atual, né? Que a gente não pode responder rapidamente, né? Ah, o empoderamento é ir para o mercado de trabalho, ter a profissão que você quiser, e a gente está vendo que não, porque aí as mulheres vão para o mercado de trabalho, mas tem que dar conta da maternidade, de outras coisas, né? Caso ela queira isso também. Então, me parece que essa pergunta ainda não se responde, mas lá na Barbie ela foi respondida. Né? Assim, empoderamento é você ter um guarda-roupa com 1.500 roupas, né? Assim, e tá sempre sorridente, impecável, maravilhosa, enfim, né? Uhum. Sim, de alguma forma, né? Talvez deu contorno, né? A gente não vai falar que preenche, mas talvez deu contorno ao vazio, pelo menos da Ruth, né, Lauren? Pelo menos da Ruth. É, ou dá o contorno, então me parece que faz uma volta para cair num buraco ainda maior, que é isso, né? Assim, como ela circula entre muitos objetos, isso fica infinito. A gente não sabe qual que é o desejo da Barbie, no fim das contas, né? Porque são tantas coisas que viram um infinito que não chega, assim, né? E é claro, a gente nunca chega no ponto final do desejo, mas existe algum ponto que ancora, e a Barbie ela fica ali e aí a impressão que a gente tem é que ela está tentando agradar o desejo do outro, né? Exatamente. Que é um Sim. lugar extremamente problemático e causador de muito sofrimento psíquico. Trazem as pessoas Uhum. para a clínica, né, Lauren? Sem dúvida. É, a época, então, por exemplo, assim, a minha geração, além de marcada por essa idealização da Barbie, tinha também, né, o complemento Xuxa e Paquitas, né, que entravam muito nessa via também, assim, né, loiras e magras e sempre lindas e poderosas e ricas e maravilhosas, né, assim, e, e além disso, né, dos filmes Disney também, eu acho que tudo é um combo, né, de um lugar do feminino idealizado que não tem nada a ver com a vida real, né? Não tem a ver com... E talvez é essa a crítica do filme, né? O que é a vida real e o que é a vida da Barbie, né? Exato. De levantar E essa aí, se a questão. gente pudesse dizer psicanaliticamente, né? A vida da Barbie é a vida que talvez nega justamente a castração, né? Para voltar nesse ponto, né? Do pênis e da vagina que não existem nos bonecos, assim, me parece que é um mundo que evita justamente. O que é isso que a gente está chamando de vida real? É uma vida que não funciona assim, de acordo com o imaginário, né? É a perfeição que nunca vai, É, nunca, nunca vamos alcançar. E que bom, né? exato. Isso Exato, que bom, né? Porque isso, que bom exatamente por isso, porque quando a gente entra no universo da Barbie, depois que a gente tem uma certa leitura crítica, que vida chata, né? Que coisa enfadonha, que coisa, que prisão também, né? Assim, então,
que triste essa mulher, né? Uma mulher que parece que não sabe o que quer, que tem uma certa futilidade, assim, né? Que não se deixa, por exemplo, não estar perfeita, né? Uhum. E esse incômodo é interessantíssimo, sabe? Porque o próprio Kennedy, na vida adulta, né? Ele fala assim, ele faz uma crítica, né, à boneca. Ele fala assim, a Barbie tinha que se preocupar com questões mais importantes que estão acontecendo no mundo, assim Uhum. como a fome na África, não com que roupa vai vestir, não com suas caças, Exato. né? E ele, enquanto Uhum. pessoa, vai criar uma trajetória, embora dentro desse mundo, mas diferente, né? Igual, por exemplo, se ele vai pelo mundo da música, que é um mundo artístico também, né? E ele trabalha agora eu esqueci o nome, na Universal Music. Ele vai trabalhar lá, né? Então, assim, ele atuou e ele fazia caridades, tanto é que quando ele adoeceu, ele tinha acabado de voltar da África. Então, assim, olha como que veio, essa crítica que ele tinha com relação aos bonecos, veio despertar nele algo nesse sentido, né? Uhum. De contornar ali talvez essa futilidade, de contornar esse consumismo, né, exacerbado da própria motivação em busca de uma vida diferente, né? Porque eles Uhum. eram ricos, famosos, ou seja, ele poderia viver aquela vida semelhante, né, da, do consumismo, né? Mas essa crítica e esse incômodo que ele tem com relação ao boneco faz ele se movimentar, caminhar para um outro lado. Eu achei isso muito interessante. Uhum. Sim, é. Eu acho que é um movimento de ir e voltar, né? Assim, porque a Barbie, o capitalismo, enfim, estão respondendo a uma época também, né? Sim. Eu acho que tem uma resposta a uma época ali. Esse filme também, como crítica, talvez, né? É uma resposta à resposta. Então a gente vai ali sempre tentando. Então, por exemplo, né, a arte da Marielle Clayton, que eu trago em contraposição à Barbie, né? Assim, quando ela faz o extremo oposto, uma Barbie deprimida, louca, né? Assim, anoréxica, bulímica, que chega bêbada e vomita, que se corta, que aborta, né? Assim, que a casa tá toda bagunçada. Então, por que que é tão chocante, né? Porque vai fazer uma ferida justamente nesse ideal de perfeição que fez a Uhum. gente comprar uma Barbie um dia, né? Assim, ou querer uma Barbie um dia, né? Não sei se a gente tinha o poder de comprar na época que a gente queria, mas então ela faz esse choque justamente para dizer assim, olha, a mulher também é isso, né? A mulher também pode ser enlouquecida assim. E se a gente for pegar os bastidores da Barbie, né? Vai saber se ela era uma louca, assim, né? Assim, eu tô chamando de louca porque tem muitas cenas em que ela coloca a Barbie, que ela esquarteja o Ken, né? Que ela assassina, enfim. Então, é interessante, assim, como que esse imaginário, ele vai de um extremo ao outro, né? E quais respostas que a gente pode dar para esse imaginário, né? Então, hoje a gente está vendo que tem Barbies de todas as formas, de todas as cores, Barbie indígena, Barbie deficiente, Barbie, enfim, de todos os tipos para criar identificações. Que bom, por um lado, Sim. e vamos ficar atentos por outro, né? Assim, porque, né, são formas também de tentar ir moldando novas formas de ver o mundo também, né? Assim, então, é, é interessante a gente ficar atento a isso. Quais as respostas que a gente está dando hoje para isso, né? Uhum. E eu não sei bem aqui se eu posso dizer consequência, mas que claro que somos produtos também, não de forma integral, mas somos produtos da nossa cultura. Hoje a gente vive, né, numa Uhum, sociedade muito imediatista, muito consumista, uhum, vem, sim. vem acompanhando cada vez mais a busca de jovens e até mesmo algumas crianças, né, que têm muito acesso à internet, nessa busca enlouquecida pelo dinheiro,
né, que esse discurso da Barbie, né, eu quero, eu consigo, é o discurso de muitos coachings hoje em dia, né? Então, assim, isso vai se disseminando, de certa forma, de outras formas, né, para além dos Uhum. brinquedos, e que, infelizmente, assim, estão ao alcance das crianças, de muitas crianças, né, não podemos generalizar, mas e que vem assim mostrando assim o retrato atual, né, desse consumismo exagerado, né? Tanto é que há muitas reflexões sobre isso, dessa questão da ansiedade, ligando com esse imediatismo que vem trazendo as pessoas aqui. As pessoas estão muito focadas nos resultados e se esquecendo Sim. do processo. Porque a É, base já é o resultado também, se a gente for colocar em mas eu diria, Cris, assim, que eu nem sei se isso é um efeito da Barbie ou se é um efeito da internet, Uhum. né? Porque aí, assim, a internet é uma outra coisa que entrou aí e que talvez até tirou um pouco a Barbie desse lugar soberano, né? A internet é uma coisa que entrou e realmente fez um prejuízo nessa questão do processo que você está dizendo aí, né? Porque a internet transformou as coisas muito mais rápidas, né? Então, se antes para escrever para alguém eu tinha que escrever uma carta e isso demorava, né? Eu tinha que ir lá nos correios para poder postar essa carta, né? Hoje, com o WhatsApp, a gente manda um áudio rapidinho e já comunicou, assim, né? Então, como é que hoje alguém teria uma paciência desse processo para conseguir comunicar com alguém, assim, né? Então, tá tudo tão rápido com a internet, né? Que qualquer coisa que exija um processo maior fica insuportável, né? Então, não sei, eu fico achando que essa geração da internet, né, é uma geração imediatista como um efeito disso, assim, a gente não faz mais conta, a gente não precisa, né, essa Alexa, né, a gente não precisa fazer mais nada quase, né, e Uhum. até inteligência artificial. Então, a gente vai emborrecendo de alguma forma, a gente, né, e muito mais, acho que a geração mais nova, né, então, mas é isso, a gente tem um problema, assim, eu percebo que a gente está ficando velho, né, quando começa a lamentar e pensar que antes era melhor. E acho que a gente precisa ficar atento a essa tendência de fazer isso, porque eu acho que é sempre uma resposta, né? Então, vamos ver o que é que está acontecendo agora e vamos ver como que a gente está respondendo a isso, né? Então, é isso, um movimento libertário, feminista e hippie, surgiu uma boneca Barbie que foi revolucionária, que foi muito interessante, que quebrou muitos padrões, né, conservadores, mas que também caiu lá para o outro lado, assim, de um lado de ser para, né, alguém, né, parecer ser, né, montar ali todo um figurino, uma, um semblante, né, assim, a gente diria numa linguagem psicanalítica, para ser para o outro, né? Então, isso influenciou, né, uma geração. E depois, né? E aí, quais respostas a gente vai tendo? E aí vem a internet, aí vem toda a tecnologia. O que efeitos que isso vai ter em nós, assim, né? A gente precisa ficar sempre atento, né, ao contemporâneo por isso, né? Exato.